já está. Povo, gostaram da musiquinha? Para animar, né? Sexta-feira, último dia de aula, mas vocês vão assistir essa aula na quarta, porque vocês são pessoas legais, já vão entregar a atividade hoje mesmo, tudo lindo. Então, para a gente fechar o assunto, vamos falar sobre poluição atmosférica. Tá? Então, antes da gente falar da poluição atmosférica, vamos falar um pouquinho sobre a composição da atmosfera. Então, a gente costuma, né? A gente respira oxigênio e libera gás carbônico. Mas é importante a gente saber que o ar que a gente respira, presente aí na atmosfera, ele tem apenas cerca de 20%, 21% mais ou menos de oxigênio, né? E aí o restante são outros gases, principalmente nitrogênio, água na forma de vapor e aí outros gases, tá? E dentre esses outros gases, a gente tem aí principalmente o dióxido de carbono, uma composição aí de 380 partes por milhão, e outros gases em menor quantidade, tá certo? Então, nossa atmosfera ela é basicamente oxigênio e nitrogênio, compondo aí a maior parte dos gases. Os outros gases, eles representam uma fração bastante pequena. Então, considerando que a composição ideal seria essa, se há um aumento na concentração desses outros gases, significa, né, que está havendo aí um desequilíbrio, uma introdução que não é natural desses outros gases, tá? E aí a gente tem, né, um conceito para poluentes atmosféricos. O que são poluentes atmosféricos? A gente entende como poluentes atmosféricos qualquer forma de matéria ou energia com intensidade em quantidade, concentração, tempo ou características que estejam em desacordo com os níveis estabelecidos. No Brasil, quem estabelece esses níveis é o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, através de suas resoluções, tá? E aí a gente destaca que a questão de poluição, ela está muito relacionada à questão da saúde. Então, tudo que possa tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde é considerado poluente, tá certo? O que seja inconveniente ao bem-estar público, que cause danos aos materiais, né, a edifícios, obras de arte, à fauna e à flora, que seja prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade. Então, tudo que possa prejudicar as nossas atividades normais, que seja perigoso à saúde, que cause dano, seja à fauna, à flora ou ao ambiente construído, tá? Tudo isso é considerado como um poluente atmosférico. Tá? E a gente vai ver aí algumas características desse, né? Então, normalmente, os poluentes atmosféricos, eles são encontrados na forma de gases ou partículas sólidas, né? As partículas sólidas, elas estão aí na forma de poeiras,
pós, fumos, material particulado, tá? Que são resultantes das atividades humanas ou de fenômenos naturais dispersos no ar atmosférico. Então, quando esses gases e essas partículas sólidas, elas se encontram no ar em quantidade além do normal, né, além do previsto, além do que é estabelecido em legislação, além da composição atmosférica, então a gente considera como poluentes. E aí a gente tem os gases e as partículas expelidos pelos veículos e indústrias, gases provenientes da degradação de matéria orgânica, como por exemplo o metano, atividade vulcânica, né, que gera uma grande quantidade de material particulado, de poeira, de fumo, tá? Além de outras alterações, né, mais severas, e outros fenômenos naturais, tá? E aí, dentro desses outros fenômenos, a gente pode incluir aí substâncias que são formadas devido à reação de alguns poluentes com a radiação proveniente do Sol. Então, só para a gente ter uma ideia, temos aqui alguns poluentes, né, alguns exemplos de, não é nem de poluentes, né, de substâncias, digamos assim, que dependendo da sua concentração, elas vão ser consideradas poluentes. Então, por exemplo, a gente tem o dióxido de enxofre, né? O dióxido de enxofre na concentração entre 1 e 10 partes por bilhão, né? Essas unidades são as unidades de medida aí, partes por milhão, partes por bilhão, unidades de medida do ar, tá? Porque o ar a gente mede em volume, tá? Então, se tem entre 1 e 10 partes por bilhão, ele é considerado ar limpo. Se passa de 20 partes por bilhão, ele já é um ar contaminado. Então, o problema não é a presença da substância, o problema é a quantidade em que essa substância se encontra, né? Por exemplo, aqui, ó, o ozônio, o O3, até 80 partes por bilhão, ok, o ar é considerado limpo. Porém, acima de 100 partes por bilhão já é considerado ar contaminado, né? Aqui a gente tem os óxidos de nitrogênio, o óxido de carbono, tá? E aí, a gente vai falar sobre tempo de residência. O que é o tempo de residência? É o tempo que esse composto ele permanece na atmosfera, tá? Então, por que que é importante a gente entender isso? Então, se vocês lembrarem lá da disciplina de gestão e legislação ambiental, vocês não lembram, muito triste isso. Então, vocês vão ver minha caneca da Eisenbach, tá, gente? Da Oktoberfest. Então, a gente vai falar que tem alguns compostos que são persistentes, né? Isso interfere porque, por exemplo, uma poluição que foi gerada num determinado local, ela pode se espalhar e atingir outros locais onde ela não foi gerada, devido justamente a essa questão do tempo de residência. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o dióxido de nitrogênio, ele tem o tempo de residência de 1 dia, né? Então, a partir do momento que é emitida uma partícula de dióxido de nitrogênio, em 1 dia essa partícula ela já foi, né, oxidada, já sofreu os processos e deixou de ser dióxido de nitrogênio, tá? Porém, o óxido de dinitrogênio, o N2O, ele permanece 85 anos na atmosfera, né? Então, uma emissão que aconteceu hoje, daqui a 85 anos é que essa emissão ela vai estar saindo da atmosfera, né? E aí a gente pode fazer aquele meme, né? O óxido de dinitrogênio que a gente está respirando hoje já faz 84 anos, né, minha gente? Que está aí na atmosfera. Mas vamos falar desse elemento aqui, ó, metano e dióxido de carbono, que são os gases causadores do efeito estufa, né? O metano é um dos poluentes mais agressivos que a gente tem aí em termos de efeito estufa. Ele é 21 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono, tá? E ele tem um tempo de residência de 8 anos, então é extremamente importante que a gente
garanta o tratamento do metano. O metano ele vem de onde, por exemplo? Ele vem, por exemplo, dos aterros sanitários, né? O metano ele é proveniente dos processos anaeróbios, tá certo? De decomposição, de degradação da matéria orgânica que acontecem de maneira anaeróbia. Então, num aterro sanitário, onde a massa de resíduo está lá toda fechadinha, toda tampadinha, o gás que é produzido é o metano, tá? Então, além dele ter um tempo de residência maior, ele contribui muito mais para o efeito estufa. Não o efeito estufa natural, o efeito estufa ruim, né? Porque ele é 21 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono. Então, é extremamente importante que a gente faça aí o tratamento do metano. Então, alguns aterros, eles já têm o aproveitamento do gás, né? Esse aproveitamento do gás, o gás é canalizado e é levado para a geração de energia elétrica, né? É convertido o gás em energia elétrica, tá? Mas, no mínimo, o que é feito é, onde tem as saídas dos drenos de metano, a gente coloca fogo, né? Porque a partir do momento que você queima o metano, ele se transforma em CO2. CO2 também é ruim, porém, o tempo de residência na atmosfera é menor. É melhor uma coisa que só vai passar 4 anos do que uma coisa que vai passar 8 anos, né? Eita. Eu ia dizer uma coisa, mas cancela. E é melhor algo que polui, que contribui menos para o efeito estufa do que uma coisa que contribui 21 vezes mais, tá? Então, esse tempo de residência é extremamente importante por conta disso. Questões assim, por exemplo, uma atividade vulcânica, né, que é muito comum a gente ver que a nuvem de fumaça chegou até em outros países e interrompe, né, aeroportos, atividades em outros países. Por quê? Porque aquele material, aquela nuvem, aquela poluição que foi gerada num lugar, ela se desloca através dos ventos, principalmente, e outros meios, né, as formas de dispersão dos poluentes, e permanece na atmosfera ainda por bastante tempo, tá? E aí a gente tem a classificação dos poluentes. A gente pode classificar os poluentes em relação, né, à origem, né, classificação em poluentes primários e poluentes secundários, tá? E aí a gente tem que poluentes primários são aqueles que são emitidos diretamente por uma fonte para o ambiente, né? Então, o automóvel, ele libera aí monóxido de carbono, né? Óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, hidrocarbonetos, ele libera tudo isso lá pelo escapamento diretamente para a atmosfera, tá? Então, é um poluente primário. O poluente secundário é aquele que vai resultar de uma reação de um poluente primário com outras substâncias presentes na atmosfera e também com a interferência da radiação solar. Como ele dá o exemplo aqui, né, o óxido de nitrogênio, que foi emitido aqui por uma fonte primária, né, um poluente primário, através da radiação ultravioleta, ele vai ser quebrado, né, esse óxido de nitrogênio, e vai formar aí ozônio e os nitratos de peróxiacetil, tá? Então, é um poluente secundário. Poluente primário, emitido direto pela fonte. Poluente secundário, na atmosfera, ele reage com outros elementos presentes, que pode ser inclusive água, né, o vapor d'água presente na atmosfera, formando novas substâncias, novos poluentes. Esses são os poluentes secundários. A gente pode se classificar ainda, né, em fontes móveis e fontes fixas, né? Então, o nome já está dizendo, móveis é que se movimenta, e fontes fixas ou estacionárias são aquelas que estão paradas, né? Então, as fontes móveis são emissões provenientes de fontes em movimento, né? E aí a gente tem principalmente os veículos automotores como a principal fonte, né, de emissão de poluentes da forma móvel, tá? Tem aí trens, aviões, embarcações, mas pela quantidade, os veículos automotores eles são bem mais significativos, certo? E a gente tem as fontes fixas ou estacionárias, que são aquelas que estão paradas num ponto específico, que são as chaminés das indústrias, né?
dos processos de geração de energia, como é, por exemplo, no caso de uma termoelétrica, como é, por exemplo, o caso de um vulcão que entrou em atividade e o vulcão está lá parado, ele não vai sair se mexendo, embora que os poluentes sejam transportados, mas a fonte, ela continua lá parada, beleza? Então, aqui uma figurinha, né? Uma fonte móvel, ela pode emitir aí em vários locais, uma fonte fixa ou estacionária. E aí a gente tem os poluentes primários, que vêm das fontes, né, dos carros, das indústrias, por exemplo, da atividade vulcânica. E aí, como poluentes primários, a gente tem basicamente, né, monóxido e dióxido de carbono, os óxidos de nitrogênio e o dióxido de enxofre, tá? E a maioria das partículas em suspensão, elas são provenientes também são poluentes primários, elas vêm direto da fonte. Já os poluentes secundários, a gente tem aqui, ó, o SO3. O SO3 é o quê? É o SO2 que reagiu com algum elemento presente na atmosfera, virando SO3. Aí, né, a gente tem os ácidos, né, HNO3, H2SO4, H2O2, que são formados principalmente, né, da reação desses óxidos, né, que a gente tem aqui como poluentes primários, com vapor d'água, tá? Então, o H2SO4 nada mais é, né, do que dióxido de enxofre mais água, né, no caso, vapor d'água, tá? E aí é um poluente secundário, que ele já se formou na atmosfera. E aí alguns exemplos, né, de fontes de poluição, já falei, né, atividade vulcânica, quando ocorre, ela é uma fonte de poluição muito grande, interrompe tráfego aéreo, interrompe, né, a visibilidade fica muito baixa, porque é muito material particulado, muita névoa, né, muita fumaça, muita fuligem, além dos óxidos de enxofre, né, que vem aqui do coração da Terra, tá? A questão dos veículos, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Nos grandes centros urbanos a gente tem uma grande concentração de poluentes provenientes dos veículos. E aí a gente tem o caso, por exemplo, do município de São Paulo. O município de São Paulo, né? Todo mundo já ouviu falar que no município de São Paulo existe o rodízio de veículos, né? Que o rodízio de veículos nada mais é do que veículos pares circulam em determinados dias da semana e veículos ímpares com a placa ímpar, né, circulam aí em outros dias da semana. Então, qual é a ideia? Então, a ideia do rodízio de veículos em São Paulo, ele surgiu, não foi para diminuir os engarrafamentos, não, que também ajuda, né? Mas não foi para diminuir os engarrafamentos, ele surge como uma forma de diminuir a poluição, a concentração de poluentes. Por quê? O município de São Paulo, o estado de São Paulo, é um estado que tem o próprio município, né, a grande São Paulo como todo, é uma região altamente industrializada, então já tem uma concentração de poluentes muito alta, tá? A gente tem episódios de poluição gravíssimos na região da grande São Paulo, né, na região industrial ali de São Paulo, ABC Paulista, tá? E além das fontes, né, fixas, que são as indústrias, um volume de carro muito grande. Então, não tem como diminuir a produção das indústrias. O que tentaram fazer para diminuir a poluição atmosférica foi justamente o rodízio de veículos para poder diminuir as emissões, né, dos óxidos de carbono por conta dos veículos, tá? E aí as indústrias, eles atuam na questão de tecnologias, mecanismos de desenvolvimento limpos, né? Incentiva a produção e a instalação de equipamentos como filtros, né? De maior capacidade de filtrar os poluentes. E hoje a gente já não tem mais assim casos tão graves como se tinha antigamente, né? A gente já chegou à cidade de Cubatão, que é um distrito industrial localizado em São Paulo, já foi considerada a cidade mais poluída do mundo, tá? Temos aí, né, as fábricas como fontes de poluição. Aqui é extração de petróleo, né, e gás. Aqui queimando o gás, que é gás metano também, né, que provém dos depósitos dos reservatórios de petróleo confinados. E aí queimando o gás. E aqui, né, a atividade agropecuária, né. A pecuária, ela tem uma grande emissão de metano, né, porque
O gado, né, os bovinos, o aparelho digestivo deles funciona como um biodigestor, como um reator anaeróbio. Então, eles eliminam aí o gás metano, tá? Parece brincadeira, mas não é, né? Existe um estudo, inclusive, desenvolvido, acho que na Holanda, que eles colocaram um colarzinho para avaliar as emissões de metano provenientes do arroto do gado. Se vocês rirem, vocês vão pro inferno, viu? Olha, cuidado, não pode rir. Aqui eu acho que vocês já devem ter visto na internet, vocês sabem melhor do que eu, é o buraco do inferno. Tem um nome, né? É um local que é cheio de metano e fica queimando o tempo todo. Isso de vez em quando passa na internet. Então é uma fonte de poluição. E aí a gente tem, né, a queima, né, de lenha. A lenha, além de causar degradação, a retirada da lenha, além de causar degradação ambiental, né, desmatamento, principalmente que a maioria da lenha que é extraída, ela é extraída de forma ilegal, tá? Então, além do problema ambiental que a gente tem aí de perda de espécies, ainda tem a questão das emissões atmosféricas, de material particulado, né, e tudo mais, proveniente da queima de lenha, né? E aqui, ó, combustíveis fósseis, tá? Queima de petróleo, queima de gás são combustíveis fósseis, tá certo? Então, falando um pouquinho sobre os principais poluentes e de onde ele vem, a gente tem aí o monóxido de carbono, que é produzido pela combustão incompleta de combustíveis fósseis e outros materiais que contenham carbono em sua composição. O monóxido de carbono é aquele que sai pelo escapamento dos veículos. Eu acho que eu já ensinei a vocês, né? Se quiser matar alguém sem sofrimento, é só deixar lá trancado dentro de um carro, dentro de uma garagem fechada, com o carro ligado, né? E aí vai ter monóxido de carbono, ele é extremamente tóxico. A pessoa passar 1 hora respirando monóxido de carbono, ela vem a óbito, tá? Não matem ninguém assim, por favor. Então, é extremamente perigoso, é extremamente tóxico para os seres humanos, tá certo? O dióxido de carbono, ele já é proveniente da combustão completa, tá certo? E aí, a gente também, né, a gente na respiração, a gente libera aí o dióxido de carbono, faz parte do nosso processo respiratório. Os óxidos de enxofre, eles provêm da queima de combustíveis que contêm enxofre na sua composição, como, por exemplo, o óleo diesel, né? Então, o diesel usado para abastecer as frotas, né, de caminhões no nosso país, vocês sabem que a principal forma de transporte no nosso país é o transporte rodoviário. É um transporte que é extremamente caro, extremamente perigoso, por isso que a gente paga tão caro, né, nos produtos que são do nosso consumo, porque o transporte rodoviário ele tem um custo muito alto, né? O combustível é caro, a manutenção dos veículos é muito mais cara, a manutenção das estradas é muito mais cara, né? Imagine, você consertar um buraco numa estrada ou você consertar uma linha de ferro, o que aqui é mais fácil, né? Então, se vocês forem observar, países mais desenvolvidos do que nós, eles usam basicamente o transporte ferroviário e, dependendo em alguns casos, o transporte hidroviário, que eles carregam. Um navio, ele consegue carregar uma quantidade de carga, né? Consegue transportar uma carga muito maior do que um caminhão, né? Então, acaba que o custo desse transporte é menor. Mesma coisa um trem, né? Você tem com um trem, uma máquina, você pode agregar uma quantidade de vagões e ter um transporte muito mais rápido e econômico. Porém, né, a nossa matriz de transporte de carga no Brasil ainda é rodoviária. Muito influência da indústria do petróleo, né, que não quer perder o seu consumidor de óleo diesel. E aí, só falando um pouco do óleo diesel, né, ele contém enxofre e vocês podem observar isso nas próprias bombas de combustível, né? Se você chegar lá no posto, tem escrito lá, tem um óleo diesel que é S10, quer dizer que ele tem apenas 10% de enxofre. Então, esse S10 ele é melhor do que o S50, por exemplo, que era 50% de enxofre, que era um óleo que era mais comercializado antigamente. Hoje, com mais tecnologia, a gente tem um óleo diesel melhor, com uma quantidade de enxofre menor, porém mais caro.
o que encarece tudo, né? Se encarece o combustível, encarece o preço do alimento também, tá? Óxidos de nitrogênio são produzidos por processos de combustão e também por descargas elétricas na atmosfera. Material particulado talvez seja um dos que mais incomoda a gente, porque a gente consegue ver muitas vezes, né? Então, são partículas de materiais sólidos ou líquidos que ficam em suspensão na atmosfera, como poeira, fuligem e pólen. Então, se você queima um papel, ele vai gerar um material particulado, aquela poeirinha ali, né? Então, é um que a gente consegue ver e sente bem a presença dele. Então, esse material particulado ele pode ter origem em processos naturais, como é o caso da dispersão do pólen ou suspensão de poeira pela ação dos ventos, aqueles redemoinhos que dá ali no IF, né? Quem nunca presenciou ali naquele espaço aberto ali da frente uma ventania daquela que levanta a areia, né? Então, aquele material particulado, aquela poeira, também é um material particulado, tá? E também pode ser originado no processo de combustão. Então, você está lá no São João queimando a fogueira, você consegue ver, né, partículas no ar proveniente da fogueira, tá? Então, a gente sente bastante. Esse caso de dispersão do pólen, minha gente, na época que está na floração, né, e que acontece esse processo de dispersão, um vento, por exemplo, que dá. Quem tem alergia sabe, né, que na época de dispersão de pólen, a alergia fica forte, né? Bem complicado. A amônia, né? A amônia proveniente principalmente da indústria química de fertilizantes, né? Lembrando que os fertilizantes, eles são nutrientes para as plantas. E quais são os nutrientes para as plantas? Nitrogênio, fósforo, tá? Então, a amônia vem principalmente para a atmosfera, né? Ela vem principalmente das indústrias de fertilizantes. Hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos voláteis e resultam da queima incompleta de combustíveis e dos processos de evaporação durante a estocagem e produção. Os combustíveis, como por exemplo a gasolina, ela é composta por hidrocarbonetos, tá? E aí a queima incompleta, ou seja, aquele veículo que não está com a manutenção adequada, que o catalisador não está funcionando corretamente, acontece a queima incompleta e acaba liberando aí esses hidrocarbonetos na atmosfera. Gás sulfídrico é aquele famoso cheiro de ovo podre, né? Ele é proveniente muito de processos naturais, então digamos que um determinado curso d'água aconteceu uma tragédia e houve uma mortandade de peixes, e eles estão lá, aqueles peixes quando vão apodrecendo, eles liberam gás sulfídrico, é o que dá aquele cheiro de podre, tá certo? Lembrando que decomposição da matéria orgânica de forma anaeróbia libera metano. Metano não tem cheiro. Metano é extremamente perigoso. É mais um motivo para o metano ser perigoso, que ele não tem cheiro e é extremamente inflamável, tá? O metano, ele tem uma temperatura, né, que ele pega fogo bastante baixa, por isso que acontecem os incêndios espontâneos nos aterros, tá? Então, o gás sulfídrico, ele é um subproduto de refinarias de petróleo, né? Lembrando, petróleo tem aí hidrocarbonetos e tem enxofre também. É proveniente de indústrias químicas e indústrias de celulose, as indústrias que produzem papel. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar numa localidade próxima a uma indústria de papel, uma indústria de celulose. Minha gente, o cheiro é insuportável. A indústria de papel é uma das indústrias mais poluentes que a gente tem, tá? Então, o cheiro é bastante forte, proveniente do gás sulfídrico, tá certo? Aqui em Pernambuco a gente tem ali na região de Jaboatão Velho, não sei se alguém conhece, mas quem for ali em Jaboatão Velho, fica toda a região, não é só na proximidade, assim, não, é só no quarteirão da indústria, não. O bairro inteiro fica o cheiro é muito forte, tá? E é uma das indústrias mais poluentes que tem e que causa muita degradação.
E aí, né, os processos naturais, como eu falei. Então, o gás sulfídrico é aquele cheiro de ovo podre. Ele tem a vantagem de que, como ele tem o cheiro, a gente consegue identificar a presença, né? Diferente do metano, que a gente não identifica porque não tem cheiro. E aí a gente tem os pesticidas e herbicidas. Esses aqui, né, gente, eles são, vamos dizer assim, dos piores que tem. Porque eles são usados na agricultura, no combate de pragas e doenças em plantas, né? Os pesticidas para combater as pragas e os herbicidas para combater as ervas daninhas, né? Aqui para insetos, né? Basicamente aqui para ervas daninhas, tá? Então, são compostos orgânicos e eles contaminam tudo, né? Por quê? Se você aplica em excesso no solo, você contamina o solo. Quando tem a chuva, o processo de lixiviação contamina a água. E pela forma que você aplica, que é um processo de pulverização, ele também contamina o ar, tá? Então isso aqui, pesticida e herbicida é a desgraça da humanidade. Porém, são importantes para o desenvolvimento agrícola, tá? E aí, falando um pouquinho, né, da questão dos poluentes na atmosfera, né, dos efeitos e das coisas, vamos falar um pouco do efeito estufa. Eu vou passar o slide, depois eu volto para o anterior, né. Então, o efeito estufa, vocês já devem ter estudado aí em geografia em outro momento, ele é um fenômeno natural, né, isso? Ele precisa existir para garantir a existência de vida na Terra, né. Se não fosse o efeito estufa, a gente não ia sobreviver, a gente ia morrer todo mundo congelado. Então, o que é que acontece? A radiação, né, do Sol vem, uma parte é absorvida pela superfície da Terra para aquecer a Terra, tá? E aí outra parte vai ser refletida e volta para o espaço, beleza? Então, é importante que uma parte dessa radiação, ela fique aqui na Terra para garantir, né, a temperatura, o aquecimento e a existência da vida. Então, parte da radiação que é refletida, ela não volta. Ó. Por quê? Porque existe uma camada aqui de gases, né, que vai impedir que ela siga aqui para o espaço. Então, ela fica presa aqui nessa camada. Tá? Se você tem uma camada de gases maior do que o necessário, você vai segurar mais radiação aqui nesse espaço da atmosfera, né? E você vai ter o aquecimento em excesso. Então, veja, o efeito estufa, ele precisa existir, tá? Precisa existir aqui essa camada de gases que vai reter o calor. Só que se esses gases, eles ficam numa quantidade excessiva, eles retêm muito calor, e aí é o que a gente tem, né? Acompanhado as mudanças climáticas, o aquecimento global, né, que é um aumento excessivo da temperatura em relação ao normal, em relação ao esperado, tá? E aí a gente tem como principais gases do efeito estufa, né, o mais famoso é o CO2, o dióxido de carbono, tá certo? Ele é responsável por cerca de 64% do efeito estufa. Então, diariamente são enviadas cerca de 6 mil milhões de toneladas. Veja, não dá nem para a gente dizer em bilhões, trilhões, quatrilhões, quinquilhões, porque são 6 mil milhões de toneladas para a atmosfera diariamente, tá? Aí temos aí os clorofluorcarbonos, que houve aí uma redução no uso, né? Porque antigamente era usado em tudo que é tipo de spray, nas geladeiras, né? Todo canto era usado. Os clorofluorcarbonos, eles reagem com o ozônio, né? Com o O3, destruindo a camada de ozônio, tá? Temos ainda o metano, que é responsável por cerca de 19% do efeito estufa. Só que a gente lembra, né, que o metano ele é bem mais grave, bem mais poluente do que o dióxido de carbono. E temos aí os óxidos de nitrogênio e o ozônio e outros gases, tá? Não só esse. Não são só esses. Temos vários gases do efeito estufa, tá? Sendo que esses aqui são os principais. Tanto é, né, que o efeito estufa ele é medido em termos de dióxido de carbono, tá?
a gente faz a equivalência desses outros gases em dióxido de carbono, beleza? E aí outras condições, né, de poluição atmosférica. Temos aí um smog industrial. Smog vem de fumaça, né? É um termo aí que foi cunhado lá em Londres na época da Revolução Industrial. Então, o smog industrial, ele acontece por conta da emissão de poluentes provenientes da indústria, tá certo? Então, ele é típico de regiões frias e úmidas, eles têm uma condição climática que precisa existir essa condição para que esse efeito aconteça, né? Os episódios mais críticos ocorrem no inverno, porque ele precisa do frio. Em situações de inversão térmica, ele é agravado. A gente vai falar um pouquinho sobre inversão térmica. E os principais poluentes que causam o smog industrial são gerados pela queima de carvão e óleo combustível aí proveniente da indústria, né? Principalmente dióxido de enxofre e material particulado. A característica do smog industrial é que a névoa, né, ela fica assim, acinzentada, né, recobrindo as regiões onde está ocorrendo. Acho que um episódio famoso de smog industrial aconteceu em Londres nos anos 50, tá? Mais recente, eu acho que em São Paulo, aqui no Brasil, no caso, né? Acho que foi em 2007 que aconteceu um episódio bem grave de smog industrial. Quando acontece isso, né, as autoridades, né, o poder público, as autoridades de saúde, existe aí recomendações das pessoas não saírem de casa, não trafegarem, né, porque a visibilidade fica baixa e tudo isso, tá? Então, existe uma série de restrições. Já o smog fotoquímico, né, ele tem aí como principal característica cidades quentes e de clima seco, tá? Foto tem a ver com a luz, então precisa ter o clima quente e seco. Ocorre principalmente em dias com muito sol e a principal causa são os veículos. Porque os poluentes que causam smog fotoquímico é principalmente o monóxido de carbono, os óxidos de nitrogênio e os hidrocarbonetos, que são liberados pelos veículos, tá? E aí, esses poluentes que sofrem efeitos da radiação solar se transformando em outros componentes tóxicos, né? Virando aí poluentes secundários que a gente viu lá no começo, né? Como, por exemplo, ozônio, ácido nítrico e outros compostos orgânicos de oxidação incompleta, tá certo? E diferentemente aqui, né, no smog industrial que tem a cor cinza, o smog fotoquímico ele tem a cor marrom avermelhada, então é bem característico. Então acontece em dias que tem bastante sol, dias que está seco, né, com grande circulação de veículos e tem essa característica de ficar avermelhado, tá? E aí a inversão térmica, né? A inversão térmica é quando acontece uma alteração na ordem das camadas, tá? E aqui, o ar frio, ele fica preso, né? Ele não consegue, os poluentes que são emitidos aqui, esse ar frio, ele não consegue se dispersar, tá? Ele não consegue passar para as camadas superiores da atmosfera, ele fica preso aqui próximo à superfície do solo. Aqui na figura, tá vendo? O ar frio fica preso, né? Junto com os poluentes. Por quê? O fluxo normal é o quê, gente? Mais próximo do solo, por conta da radiação, né? Que o solo ele absorve e mais a energia fica mais quente. Então, mais próximo do solo, o ar é mais quente, tá? Só que a gente aprendeu, né, lá, não sei onde foi que vocês aprenderam, eu aprendi com os balões, né? Ar quente sobe, né? Ar frio desce. Então, a gente tem aqui um ar quente, porque está próximo da superfície, e nas camadas superiores da atmosfera, a gente tem um ar frio e um ar mais frio. Esse ar quente, o que é que acontece? Ele é responsável pela dispersão dos poluentes. Então, esse ar quente que está aqui nessa camada mais próxima do solo, com poluentes, ele vai subir e vai levar os poluentes, tá? Quando ele sobe,
porque ele está quente, ele leva os poluentes. À medida que ele se distancia da superfície, ele vai o quê? Esfriando, né? Estou aqui com esse ar, tá? Ele vai subindo e ele vai esfriando, né? Então, subiu, esfriou, ar frio, ele faz o quê, gente? Desce, né? Só que quando ele fica frio, que desce, novamente, os poluentes ficaram aqui. Não está próximo da superfície de onde a gente está. Não faz mais mal a gente, né? E aí, quando ele volta para próximo da superfície, ele esquenta novamente. E aí, né, quando ele esquenta, ele vai subir, esfria e depois ele desce novamente. Então, esse é o fluxo normal. Quando ocorrem situações de frente fria, né, então vejam que a condição climática ela é extremamente determinante nos episódios de poluição atmosférica. Um episódio de frente fria, o ar frio ele vem por aqui por baixo, na camada mais próxima do solo. E o que é que acontece? O ar quente ficou preso aqui no meio, né? Então, esse ar quente, ele quer subir, esfriar para descer, mas ele não consegue descer porque aqui já está frio, aqui já está preenchido por ar. E esse ar frio desce, né? Ar frio não sobe, ar frio desce. Então, ele está aqui e ele fica querendo descer mais, ó. E aí acontece a concentração de poluentes nesse espaço. Então, o poluente ele está aqui concentrado junto com o ar frio. Tá? Outro episódio, chuva ácida, né? A chuva ácida, havendo poluição atmosférica e acontecendo a precipitação, a chuva ácida ela deixa de estar só na atmosfera e ela passa para o solo, para os cursos d'água, para as edificações, não é isso? Então, a gente tem áreas extremamente industrializadas, né, com grande emissão de poluentes. Quando tem aí o vapor d'água das nuvens, ó, falei para vocês, né? O dióxido de enxofre, ele reage com o vapor d'água, formando ácido sulfúrico, e os óxidos de nitrogênio reagem formando ácido nítrico. Chovendo, né? A gente tem aqui, ó, neve ácida, chuva ácida e a queda de partículas por precipitação seca. E pode ainda ter a neblina ácida. Essa chuva, dependendo da concentração, né? Ela cai aqui no solo, ela vai contaminar aqui a água, né? Vai causar acidez na água, podendo levar à mortandade, né? Da vida aquática. Ela vai causar contaminação do solo, acidificando o solo, né? Causa danos às vegetações, tá? E causa ainda danos às edificações, né? Como corrosão, tá? Das edificações. Então, é comum cidades altamente industrializadas, os monumentos históricos, arquitetônicos, eles têm indícios de corrosão que são provenientes principalmente da chuva ácida. Ela causa bastante prejuízos materiais, tá certo? Embora ela seja mais comum em áreas densamente industrializadas, né? Lembre que pode acontecer também devido à poluição natural, como, por exemplo, numa erupção vulcânica e havendo a chuva, vai haver a formação de chuva ácida, tá? E aí, falando um pouco sobre padrões de qualidade do ar, né? Então, de acordo com a resolução do CONAMA 3 de 1990, os padrões de qualidade que são amostrados hoje no Brasil, né, são partículas totais em suspensão, partículas inaláveis, fumaça, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono e ozônio, tá? Então, a gente tem aqui, né, os padrões primários, padrões secundários e temos o tempo de amostragem. Isso quer dizer que a cada hora é preciso fazer a amostra de ozônio, a cada 8 horas, né, de monóxido de carbono, tá? Então, temos aí os padrões que não devem ser ultrapassados, tá? E aqui os métodos, né, para se determinar a concentração de partículas em suspensão,
né, e outros elementos. Então, esses amostradores de ar, né, ele é basicamente, quase todos são nesse formato, tá certo? Uma casinha, tá? Ele fica em determinados locais, o ar passa por ali, né, e o ar é analisado ali dentro e é gerada a informação para esses parâmetros aqui de acordo com a resolução, tá certo? Então, a gente tem um amostrador de grande volume para determinação da concentração de partículas suspensas, que é esse modelinho aqui, né? Um amostrador para concentração de partículas inaláveis em suspensão, que é esse outro tipo. Esse aqui para partículas inaláveis finas e partículas grossas. Esse modelo que ele determina a concentração de fumaça na atmosfera. Esse aqui que é um amostrador de dióxido de enxofre. Existem alguns amostradores desse, né, que ele tem todos os equipamentos no mesmo lugar, tá? Normalmente se colocam esses amostradores em locais de grande concentração industrial, tá certo? Então, existe uma rede de monitoramento da qualidade do ar. Eu não sei se eu cheguei a colocar uma figurinha, mas existe uma rede de monitoramento, né? Todos os estados têm, existe inclusive no site do Ministério do Meio Ambiente, vocês podem encontrar os relatórios dessa rede de monitoramento da qualidade, localização dos amostradores, né, onde estão instalados. Eu até procurei o de Pernambuco, mas no último relatório não tinha o de Pernambuco, mas Pernambuco tem amostradores, tá? Eu sei que pelo menos um tem localizado no Distrito Industrial do Curado, tá? Para avaliar a qualidade do ar ali na região, que é uma região industrial. Isso pela CPRH, tá certo? Mas, às vezes, as próprias indústrias, elas colocam esses amostradores, né? Elas monitoram a qualidade do ar no entorno dela para verificar se elas estão atendendo à legislação. Então, muitas vezes, isso aqui é privativo, né? É privado. A própria indústria, ela coloca lá, por exemplo, no complexo de Suape, o próprio condomínio do Complexo Industrial de Suape, ele faz esse monitoramento da qualidade do ar, tá bom? E aí a gente tem alguns critérios que são considerados para episódios agudos de poluição do ar. Então, o que é que isso quer dizer, né? Isso aqui está relacionado à saúde pública, tá? Isso quer dizer que quando os parâmetros atingem esses níveis aqui, a população é colocada em estado de atenção. Então, algumas medidas precisam ser tomadas. Nesses níveis aqui, a gente tem o estado de alerta e o estado de emergência. As ações, elas vão variar para cada uma dessas situações. Então, por exemplo, em situações de atenção, né, se evitar de fazer exercícios em horários, né, de 10 às 3 horas, horários mais quentes, horários de maior concentração dos poluentes. Quando você passa para o estado de alerta, eles já pedem para você não abrir janelas, para usar máscaras, né, usar filtros. Estado de emergência, pessoas que têm a saúde mais frágil, elas precisam se deslocar para o hospital para poder receber oxigênio, tá? Então, essas concentrações aqui, elas estão relacionadas à saúde das pessoas, tá? Então, se você tem partículas totais em suspensão da ordem de 875 microgramas por metro cúbico, é uma situação de emergência, né? Essa concentração aqui ela é atingida, por exemplo, na erupção de um vulcão. Então, não é para ninguém sair de casa, é para todo mundo ficar fechado e quem tem problemas respiratórios precisa ir para o hospital, tá? Porque pode morrer. E aí a gente tem um índice de qualidade do ar, né, estabelecido aí também pelas resoluções do CONAMA, que ele faz, o índice de qualidade, ele considera pesos para cada parâmetro, tá certo? E aí ele considera e estabelece as faixas. Esse índice de qualidade do ar também tem como base, né, garantir a saúde pública, tá? Então, se o índice variar de 0 a 50, a qualidade do ar é considerada boa. Como é que ele varia de 0 a 50? Não são valores individuais, tá certo? É feito
né, aí atribuído um peso para cada parâmetro desse, né, para material particulado, para ozônio, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. Cada um recebe um peso, é feita uma média ponderada, e aí se o intervalo, o resultado ficar entre 0 e 50 é boa. 51 a 100 regular, 101 a 199 inadequada, né, má e péssima. Por que existe esse índice de qualidade, gente? Porque, veja, se eu disser para vocês, por exemplo, que, minha gente, o monóxido de carbono hoje está 15 partes por milhão, vocês vão dizer o que para mim? E o Kiko, né? E eu sei lá o que isso quer dizer. Minha gente, está com mais de 400 microgramas por metro cúbico de material particulado. Não sei o que isso quer dizer, né? Porque eu não tô com essa tabelinha aqui para olhar. Mas se eu disser para vocês que a qualidade do ar tá péssima e que vocês precisam entrar em estado de alerta ou de emergência, vocês não vão entender? Tá bom? Então, por isso que existe o índice, é para facilitar o entendimento da comunidade. Porque eu não sei dizer, eu como leigo, eu não entendo o que quer dizer cada valor desse, em termos de saúde. Mas se eu vejo um negocinho verde, eu sei que verde é legal. Se eu vejo vermelho, eu sei que tem alguma coisa errada. Se a qualidade tá má, se a qualidade tá péssima, eu sei que tem alguma coisa errada. Então, é para uma questão de interpretação da população, tá? Então, ó, como eu falei para vocês, está relacionado com a questão de saúde, né? Então, quando a qualidade é considerada boa, praticamente não há riscos à saúde. Já na qualidade regular, os grupos sensíveis podem apresentar, né, alguns sintomas, como tosse seca e cansaço, mas a população em geral não é afetada. Numa qualidade inadequada, toda a população pode apresentar sintomas e quem é mais sensível pode ter efeitos mais sérios. Na qualidade má, toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas. E os grupos mais sensíveis é mais grave ainda, né? E numa qualidade péssima, a gente tem sérios riscos para toda a população e a gente tem aí aumento de mortes antes do tempo nas pessoas do grupo sensível, né? Que são crianças, idosos e pessoas que têm doenças respiratórias e cardíacas, tá? Doença cardíaca também, né? Porque se não está havendo a oxigenação corretamente, o coração não funciona corretamente, tá? E aí temos as formas de controle para alguns poluentes. Então, para o SO2, né, para o enxofre, basicamente reduzir aí a queima de carvão, substituir combustíveis fósseis por outras formas de energia. Basicamente, antes de falar, né, SO2, material particulado e os óxidos de carbono, basicamente eles são provenientes da queima de combustíveis, né? Então, combustíveis como a madeira, né, gás. Então, a melhor forma é a gente trocar a nossa matriz energética. Em vez da gente queimar lenha, carvão, combustível, gasolina, óleo, diesel, a gente substituir a nossa matriz energética. Seria o ideal, né? Energia solar, energia eólica. Porém, nós ainda somos muito dependentes da energia proveniente dos combustíveis fósseis, né? Mas aí tem uma série de medidas que a gente poderia. Então, principalmente a questão de lavadores de gases, né? Dispositivos para remoção de material particulado nas chaminés das indústrias. Controlar a emissão de poluentes pelo escapamento dos veículos. Então, aqueles carros mais antigos que andam queimando óleo, né, que chega a sair o cheiro, porque não está fazendo a queima correta do combustível, né? Então, manutenção, tá? Existe, inclusive, o programa de controle veicular, que é para garantir a manutenção dos veículos, né? Por isso que existem também as vistorias veiculares, tá? Então, o ideal seria substituição da matriz energética brasileira, porém, não é o que temos no momento, né? E aqui a gente tem alguns exemplos de equipamentos de controle, né? Para controle de material particulado, nós temos os coletores secos e os coletores úmidos, né? Então, esses coletores secos, eles funcionam basicamente por centrifugação, né? E aí vai reter as partículas nos cantos, né? E por precipitação, tá?
E já os coletores úmidos, eles funcionam basicamente com lavagem, né? Você umidifica através de spray. Lavador Venturi, eu acho que vocês talvez já tenham visto em algum local, até acho que até em Afogados mesmo tem, em galpões grandes, normalmente tem como se fosse um ventilador no teto, e aquele ventilador ele libera a umidade. Aquilo é uma forma, né, é um equipamento para controle de poluição, para que o material particulado ele não vá para a atmosfera, porque o material particulado, quando ele fica úmido, né, ele pesa e ele vai precipitar, tá? Então, temos os lavadores e temos também precipitadores que funcionam com umidade, tá certo? Para gases e vapores, aí a gente tem os condensadores, os absorvedores, os incineradores e os processos especiais. Incineradores, por exemplo, é o exemplo de você queimar o metano para transformar em dióxido de carbono, né? Então, você está fazendo um controle de gases, tá? Aqui tem alguma informação sobre a eficiência de coletores de material particulado em função da distribuição do tamanho das partículas. Então, a depender do tamanho da partícula, você vai usar um tipo de equipamento, tá certo? Então, por exemplo, partículas muito pequenas, né, que são aí, né, de 0 a 5 micrômetros, 5 a 10, tá? Quem tem mais eficiência são as câmaras de sedimentação, né? Você vê que esses outros equipamentos aqui, ó, um lavador Venturi, um precipitador eletrostático, ele nem atinge, tá certo? Essas faixas aí, tá? Então, a eficiência de alguns coletores. E aí, falando um pouco sobre protocolos ambientais. Esses protocolos a gente já viu na disciplina de legislação, né? Mas são protocolos ambientais que visam a questão do controle de poluentes atmosféricos. Então, a gente teve inicialmente aí o protocolo de Montreal, né? Que o protocolo de Montreal, ele visava a proteção da camada de ozônio, tá? Que aí, né, os países se comprometiam a eliminar o clorofluorcarbono. O protocolo de Montreal ele foi bastante seguido, bastante eficiente. Praticamente hoje nenhum dispositivo mais, como geladeiras, sprays, aerosóis, praticamente nenhum dispositivo usa mais o clorofluorcarbono. Ele foi realmente eliminado, né? Foi um protocolo que teve um resultado bastante bom em termos de proteção da camada de ozônio, né? A camada de ozônio, ela protege a gente da radiação ultravioleta, tá? E aí, se não tem a camada de ozônio, se tem um buraco, aumenta a incidência de radiação ultravioleta, e vocês sabem, né, que a radiação ultravioleta, ela causa câncer, por exemplo, né? Câncer de pele e outros efeitos, né? Queimaduras e efeitos também ao meio ambiente, não só para a nossa saúde, né? Então, o protocolo de Montreal, né, foi aí de 1985, 87, que ele foi firmado, e eliminar o CFC até 2010, e foi um protocolo que teve um bom resultado, tá? Tanto é que o buraco da camada de ozônio diminuiu. Antigamente, ele se concentrava basicamente em cima da Antártida ou Antártica, o que é continente? Não lembro. Um dos dois, o que é continente, né? Porque um não é continente, é só geleira, né? Então, em cima do que é continente, ele estava lá. Mas já houve aí uma diminuição do buraco da camada de ozônio, tá? A gente tem o protocolo de Kyoto, né? Que o protocolo de Kyoto foi aí de 1997 e ratificado aí em 1998. Com o objetivo de reduzir as emissões dos gases do efeito estufa. Então, os países signatários, eles tinham que reduzir suas emissões, né, nos próximos anos, em 2000, 2010, 2020, aos níveis dos anos 90. Isso significa, assim, que você precisava poluir da mesma quantidade que você poderia, né, gerar poluentes GEE na mesma quantidade que se gerava nos anos 90, quando a industrialização era bem menor, né? Quando os países tinham um número de indústria menor. 30 anos depois, a gente tem muito mais indústrias do que nos anos 90, não é isso? Então,
era reduzir a emissão de gases. Então, para reduzir a emissão de gases, é preciso, né, substituir matriz energética, é preciso instalar filtros, né, equipamentos que sejam, que façam a filtragem aí desses poluentes e uma série de coisas de tecnologia, tá? E aí, como consequência do protocolo de Kyoto, foi criado aí o mercado de carbono, né, que ele entra no comércio de carbono, como quem não conseguisse reduzir suas emissões poderia comprar créditos de outros países que conseguiram reduzir, de empreendimentos que conseguiram reduzir suas emissões, tá? Hoje a gente já tem um novo acordo, né? Isso. Depois do protocolo de Kyoto veio a Convenção do Clima, né? E agora, recentemente, a gente teve um novo acordo, tá? E no Brasil, em termos de poluição, não só poluição atmosférica, né? Para a questão ambiental, a gente destaca aí o artigo 225 da Constituição, a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei de Crimes Ambientais, que prevê os crimes de poluição, né? Prevê punição para os crimes de poluição de qualquer tipo, não apenas atmosférica. E as resoluções do CONAMA, né? Lembrando que o CONAMA é o órgão quem faz as normativas relacionadas aos padrões para a emissão de efluentes, né? Tanto efluentes líquidos como os efluentes gasosos, né? As emissões atmosféricas. Então, ele estabelece esses padrões, tanto em termos de meio ambiente, quanto também em termos de saúde pública. Ok, gente? E aí, né, falando um pouco das resoluções, a gente tem a resolução 18 de 86, né, que fala do PROCONVE, que é o Programa de Controle da Poluição por Veículos, tá? Esse PROCONVE, ele visa basicamente a questão de manutenção dos veículos e, como consequência do PROCONVE, aquilo que eu falei lá no comecinho, o rodízio de veículos em São Paulo, surge em decorrência aqui dessa resolução, tá? A resolução 5 de 89, ela traz o PRONAR, né, que ele visa aí a proteção da saúde e melhoria da qualidade de vida, limitando os níveis de emissão de poluentes, né? Então, ele estabelece os limites máximos para a emissão de poluentes. Se a sua indústria ela emite mais poluente do que aquilo, você precisa dar um jeito de tratar a sua emissão atmosférica, né, para poder reduzir a emissão para os limites que são permitidos de acordo com a lei, tá? Com a resolução do CONAMA. A resolução 3 de 90, né, ela estabeleceu aí os padrões de qualidade do ar que são passíveis de monitoramento e controle, os métodos de amostragem e análise e os níveis de qualidade do ar para a elaboração do plano de emergência para episódios críticos, que são aqueles últimos que a gente viu, né? Quais são os padrões de qualidade do ar. Aqui, ó, no PRONAR, né, ele estabelece limite para emissão. A CONAMA 3 de 90, ela estabelece o padrão de qualidade do ar, que é aquele quando é que a qualidade está considerada boa, regular, inadequada, tá? E a CONAMA 8 de 90 traz aí, né, processos de combustão externa, estabelece padrões de emissão para fontes novas, fixas, como caldeiras, geradores de vapor, fornos, fornalhas e incineradores que tenham potências até 70 megawatts, tá? Então, são várias resoluções que tratam aí dos padrões de emissão de poluentes atmosféricos e dos padrões de qualidade do ar. E existem também as normas da ABNT. Essas normas aqui provavelmente devem ter normas mais atuais, tá certo? Mas assim, a gente vê aqui que desde 1985, né, as normas da ABNT, elas trazem basicamente metodologia, tá certo, gente? Então, método de ensaio para determinar concentração de enxofre, né? Determinação da concentração pelo método do amostrador de grande volume. Então, são aqui como fazer, né? Porque vocês já estão aí familiarizados com as normas da ABNT, né? As normas da ABNT, elas trazem especificações técnicas de como fazer. Então, elas basicamente trazem os métodos de ensaio e os procedimentos para se realizar a amostragem,
né, e a determinação da concentração, tá? E as características que tem que ter os equipamentos e tudo mais, também a ABNT quem define, né, as normas técnicas, tá? Então, tem uma série de normas para efluentes gasosos de fontes estacionárias, né? Temos aí para calibrar os equipamentos, para determinar a umidade, para determinar material particulado, determinar dióxido de enxofre. Então, uma série de normas para cada tipo de efluente, ok? Então, eu sei que é bastante coisa, né? Bastante conteúdo, mas a gente está aí num momento atípico, tá certo? Próximo semestre a gente vai estar ainda num momento atípico e vamos trabalhar para que a gente consiga desenvolver melhor, né, as disciplinas. Mas lembrando, né, esse material vai ficar aí disponível para vocês, vai ficar gravado, né? Hoje tem bastante informação em outras fontes, tem bastante informação na internet. A gente está aqui só para ser um guia, para orientar vocês, né? Eu não sou a dona da verdade, eu não sei tudo sobre esse assunto, sei bem pouca coisa, né, para falar a verdade. Então, assim, a gente está aqui só para dar uma orientação, dizer, olha, se você precisa de mais informações sobre como conduzir um ensaio, tem as normas da ABNT. Se você precisa saber sobre os padrões de qualidade, tem as resoluções do CONAMA. Então, esse é o papel da gente hoje, né? É dar o guia, dar o caminho. É só ser um indutor, que vocês são aí extremamente capazes e perspicazes de conseguir, né, se desenvolver aí com todos os materiais que a gente tem disponível hoje. Mas no próximo semestre a gente não tem nenhuma disciplina juntos, não que eu saiba, mas desde já, né, me coloco aí à disposição para o que vocês precisarem, né, como sempre, se precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição. E fica aí, né, meu abraço, sucesso, e a gente se encontra no 8º período na disciplina, né, e se encontra nos outros períodos pelos corredores da vida, tá bom? Um cheiro para vocês e até a próxima.